Oi, povo santo, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Como passou a noite, hein? Eu espero que bem, que você tenha passado uma noite bem e maravilhosa, tá bom? Vamos aqui para o Evangelho de Lucas, já temos aí a playlist Mateus, Marcos, estamos aqui, Lucas 18, capítulo 18, versículo 18, que fala do mancebo de qualidade, que assim, diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens e reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico no reino de Deus. E os que ouviam isto disseram logo: quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixaremos tudo e te seguimos. E ele lhe disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa aos pais, mães, ou mulher, ou filho, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Tá vendo, amados, o que é que a palavra de Deus diz aqui? O jovem, aquele jovem, né, um príncipe, ele tinha dinheiro, ele era rico. Ele tinha muitas propriedades. E aí ele pergunta a Jesus, né? Bom mestre, o que posso fazer, para herdar a vida eterna? Amados, nós sabemos que a salvação é pela graça. Não é que você precise fazer nada para você ser salvo. Quando Jesus diz isso aqui, Jesus estava aqui na terra. Muitas pessoas pregam aí agora o evangelho da facilidade, é o da graça, mas você tem que fazer, não precisa mais fazer nada. Você pode beber, fumar, ir para carnaval, ir para festa, porque Jesus já morreu, não existe mais pecado, Jesus já salvou todo mundo. Não é bem assim não, existe a renúncia da nossa parte. E Jesus aqui fala para ele: por que me chamas bom? Não tem um bom senão Deus. Mas nos dias de hoje é diferente. Nós nos constituímos pessoas maravilhosíssimas e boas, né? Eu fico muito preocupado quando alguém diz assim: poxa, fulano é tão bom. Cuidado com essa frase, porque nós não somos bons. A própria palavra disse: se vós, sendo maus, Jesus disse, sabe dar coisas boas aos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu. Então, nós não somos bons. Jesus ali diz: por que me chamas bom? Só tem Deus que é bom. Jesus estava aqui na terra. E Jesus disse assim, ó, ele já conhecia os mandamentos, como ele disse assim: não adulterarás e tal e tal. Aí ele disse: todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Muitas vezes, né, eu mesmo quando eu vi alguém dizer, porque as pessoas diziam para mim: você aceita Jesus como seu salvador, mas não me explicava o que era uma salvação, não me explicava o porquê. Ninguém que não é cristão, que você vai dizer, aceite Jesus. Não, eu já aceitei Jesus desde que eu nasci. A mesma coisa foi esse mancebo, ele disse: não, tudo isso eu já conheço.
desde a minha infância, que meus pais me ensinaram. Não adulterar, não matar, não roubar e tal e tal. Mas só que Jesus cutucou a ferida dele. Porque Jesus sabe onde está o seu coração. Aonde está o vosso tesouro, ali está o seu coração. Se o seu coração está no reino de Deus, nas coisas de Deus, o que é que vai acontecer? Você vai ser bem-aventurado. As outras coisas, tudo para você, vão ser supérfluas. Eu não tenho problema com isso. Eu já construí uma casa, já construí duas, já deixei casa com tudo, já deixei outra casa com tudo, comecei tudo do zero. Sabe por quê? Porque o meu tesouro não está aqui, ó, em quatro paredes. Meu tesouro não está numa cama. Meu tesouro... Perdão, meu tesouro não está num carro, numa moto, numa TV, meu tesouro está nas coisas do alto, porque essas coisas nós conquistamos. Eu tenho a casa, tá lá para terminar na roça, mas eu não estou com aquela ansiedade. Seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Tá lá, é uma bênção, um patrimônio que Deus me deu, é simples, mas Deus me deu, mas está lá. O meu tesouro não está lá, o meu coração não está lá, o meu tesouro está em Cristo, está em Deus. Então, quando aquele jovem disse isso, o Senhor Jesus disse para ele: então você faz o seguinte, venda tudo que você tem, reparta com os necessitados e segue-me, e você vai ter a vida eterna. E aquele jovem, ele saiu dali, pode ler a palavra que está em Lucas 18:18. Ele saiu triste dali. Por quê? Porque o tesouro dele estava não em seguir a Cristo. Ele queria seguir a Cristo, mas ele não queria abrir mão das coisas. Não que Deus esteja mandando você vender o que você tem, como muitos se aproveitam desse versículo para você vender o que você tem. Não é isso. Aqui Jesus falou para ele, porque Jesus sabia que o coração dele estava preso nas coisas terrenas. Porque muitas pessoas que seguiram a Cristo tinham bens, tinham tudo, e Jesus não mandou essas pessoas abandonarem como mandou para ele. Então ali Jesus sabia o que estava no coração dele. E muitas vezes Deus, ele faz assim. Quantas pessoas moram em certo lugar, não é isso? E muitas vezes acha até uma oportunidade de fazer a obra de Deus em tal lugar. Eu não vou não, porque abandonar minha casa, abandonar o meu terreno, abandonar a minha família, eu sair, não, eu quero que ir no meu cantinho. Essas pessoas são pessoas presas às coisas daqui da terra. Porque dizem que servem a Deus, mas se acontecer uma necessidade de Deus falar: não, você vai ter que deixar isso aí, você vai fazer a obra em tal lugar, você vai morar ali, eu vou suprir suas necessidades. A pessoa não vai, porque o coração dela está preso naquele terreno, naquela casa, naqueles bens. Então foi isso que Jesus falou aqui. E aqui diz assim, ó: e os que ouviam isto diziam: logo, quem pode salvar-se? Tá vendo? Os que ouviam diziam: quem é que pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens, né, são possíveis a Deus. Então, será que Deus, ele não tem a capacidade de sustentar, não teria a capacidade de sustentar aquele jovem? Se ele pegasse tudo que ele tem, ele não ia passar fome, mas ele pensou que nada, eu vou abandonar minhas coisas, eu quero servir a Deus e servir ao dinheiro. E aí, e disse-lhe Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Sempre Pedro tem aquela coisa. Se você for olhar em muitas passagens, Pedro sempre tem aquela coisa do eu vou fazer, o eu. Por isso que Jesus disse a ele: Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. E aí Jesus disse assim: e ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa aos pais, irmão, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na vida vindoura a vida eterna. Olha o que Jesus está falando. Não tem aquele que deixa. Quando Jesus está falando assim, mas não é para você deixar sua família. Não é que ele quer que você abandone seu marido, abandone casa. É isso que as pessoas não interpretam. Jesus está falando no sentido de você priorizar o reino de Deus. Não que a mulher
exemplo, casada, ela tem um marido que não é crente. Não, aí Jesus está falando aqui, então vou largar meu marido, vou deixar meu marido com fome, porque eu tenho que priorizar o reino de Deus. Não é isso. Está falando de reino, de priorizar. Você saber que se tiver uma necessidade de você ter mesmo, né? Você tem que optar pela palavra de Deus, pelo certo. Porque um exemplo, o marido, ele não é cristão, a mulher é. Mas ele não vai poder querer que a mulher se submeta a tudo quanto é tipo de coisa, porque ela é uma serva de Deus. Então Deus, ele vai mover as águas e sabe o que é que vai fazer ali naquela hora, para poder socorrer aquela mulher. Amém? Então é aqui como ele está dizendo, aqui nessa terra, se eu renuncio a alguma casa, a algo, eu vim embora para o interior, deixei muitas coisas para trás e tal e tal. E até aqui Deus tem me sustentado, amados. Deus não me desamparou dentro de um ano. Não está terminada a casa, porque eu tive que vir morar aqui. Regis agora se fechou no trabalho. Entendeu? Então é muito difícil para ele estar trabalhando de dia e vai de noite para estar lá também. Mas está na mão de Deus o que é que vai ser feito. Amém? Está na mão de Deus. E dentro de um ano e meio eu comprei o terreno, construí a casa, ainda não está toda pronta. Isso é o que é a graça de Deus. Será que Deus não viu o que eu deixei para trás? Será que Deus não viu muitas coisas que muitas vezes deixei roupa, deixei tudo? Teve coisas que eu doei, que eu dei. Porque eu priorizei o reino de Deus. Então isso aí é que Jesus está dizendo, não tem aquele que deixe as coisas terrenas para servir a Deus, seguir as coisas do reino de Deus, que Deus não dê a recompensa aqui nessa terra ainda, muito mais. E na vida vindoura, a vida eterna. Amém, amados? Então é esse vídeo aqui que eu deixo para você, espero que você receba esta palavra. Fica com Deus, fica na paz, creia. Mesmo você abrindo a boca para dizer, não, eu conheço isso tudo, eu já fiz, eu já aconteci e tal, mas só que tem uma palavra para você. Você, se não deixar aquilo que está no seu coração, prende você, o seu coração está preso nesse tesouro que não é Deus, vai ser difícil Deus trabalhar na sua vida. Você pode dizer que faz missão, você pode dizer que dá comida pobre, você pode dizer que abençoa, mas se o seu coração está preso nas coisas terrenas, é difícil para você conseguir seguir a Cristo. Porque com aquele jovem foi assim. Ele poderia dizer, tá bom, mestre, eu vou vender tudo que eu tenho e dar para os pobres para eu te seguir, porque eu sei que eu vou ter muito mais aqui do que isso que eu consegui. E na vida eterna, e na vindoura a vida eterna, não. Ele saiu triste, pensando, eu vou comer o quê? Eu vou vestir o quê? Eu não sei onde é que eu vou dormir. Ele deita em tudo quanto é canto, não dá pra mim não. Deixa isso pra Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas e tal e tal. Mas é assim, né? É difícil, o evangelho é assim, é renúncia. Tá bom? Deus abençoe, ficar com Deus, ficar na paz. Tchau!